Se o Chico quiser começar a já colocar alguma pauta, né? Porque ele já falou sobre inscrição, aí ele pode falar, tá bom? Aí depois eu inicio. Ok, gente. Boa tarde. Não, eu só queria falar que durante essa semana eu mandei material, fiz contato com várias pessoas. Nós não fizemos nenhuma reunião setorial do grupo de articulação, mas eu mandei material e algumas pessoas também eu sei do grupo que mandaram para os contatos todos. Então, eu fiz tudo isso. Infelizmente, o retorno foi quase inexistente. Mais cedo eu pedi o link dessa reunião para reforçar, e aí agora, quando saiu, eu dei uma reforçada, mandei de novo para as pessoas e vamos aguardar. Eu acho que é normal, né? Vamos continuar insistindo aí em trazer as pessoas, tá? Então, valeu. Pode continuar aí. Abração. É interessante essa fala do Chico, que eu tinha uma intuição de que era mais ou menos isso mesmo. Que aí ela dá uma margem para a gente, de fato, encaminhar um ponto da reunião. Que poderia ser... Porque hoje ficou de todos os GTs apresentarem, né, as suas iniciativas mínimas do debate de cada GT. E aí teve uma reunião muito bacana que eu participei rapidamente da comunicação e teve uma muito encaminhativa também, bacana, do GT de estudo. Apesar da gente não ter discutido especificamente a leitura, mas ali pincelamos a leitura, né, que acho que a leitura também é de cada um, né, subjetiva, e aí vai trazendo as dúvidas. E a gente tinha que apresentar algo hoje, né? Então, aí o que é que eu acho, né? Que a gente vai estar apresentando mais ou menos para as mesmas pessoas que estavam ali discutindo nos GTs, né? Nos grupos de trabalho. E aí, por que é interessante essa fala do Chico? Que aí já demonstra que a gente precisa de mais articulação, mais mobilização, inclusive, para que essas informações elas cheguem para mais gente, né? Que aí a gente vai estar fazendo para a gente mesmo, né? Discutindo, mas é bom já elencar o que foi colocado em cada reunião. Então, como eu participei aqui da do estudo, eu posso estar trazendo alguns pontos de pauta que aconteceram na do estudo e já encaminhar também uma pauta geral, mas sabendo que essa já é a pauta geral e sabendo que a gente precisa fazer com que mais gente participe do debate dessa pauta geral, né? Porque duas pautas foram postas, né? E a gente está discutindo mais ali a questão né, da eleição virtual do conselho, ainda nesse primeiro semestre, né? Creio eu, para acompanhar aí já esse fluxo com a secretaria, né, de gestão compartilhada, que foi uma coisa que a gente já falou muito aqui. Então, essa reunião era para isso hoje, mas acredito que a gente poderia estar aqui só tratando do que cada GT trouxe, né, ali do um apanhado da discussão, para ficar o registro, né, já que está sendo gravado, para ficar o registro, para que outras pessoas assistam, mas que outras pessoas principalmente participem na outra, né, da discussão mais aprofundada desses pontos de pauta, certo? Então, eu acredito que o Iago vai trazer aí minimamente um entendimento do GT de comunicação. E aí depois a gente pode estar fazendo um encaminhamento mais geral dessa questão de articular a reunião do GT de articulação, que não teve. Quer dizer, nós aqui tentarmos articular quem inclusive é do GT, articular essa reunião e encaminhar, né, para poder a gente, na próxima reunião, mais ampliada, né, a gente consiga trazer informações para mais pessoas, mas, claro, já tendo ali mais pessoas para poder avançar no processo de debate.
né, para não ficar só entre nós dos GTs. E aí, Iago, acredito que tu poderia apresentar, né, o que foi ali extraído da reunião do GT de comunicação, e depois eu posso estar trazendo a Fran e quem mais participou do GT de estudo, né, ali trazer essas informações que foram discutidas lá, né, esses encaminhamentos. Boa tarde, gente. Primeiro falar que a gente fez uma reunião dia 9, né, que foi para encaminhar as primeiras demandas. E aí a gente tem uma ata da reunião e também ficou de encaminhado na reunião da gente pensar um plano de comunicação e uma identidade visual, né? Que o nosso camarada Carlos ia apresentar hoje, mas eu acho que deve ter havido algum contratempo, ele não conseguiu participar. E a gente trouxe o plano aqui, trouxe a ata dessa reunião, repassar para vocês como informe, só um instante. Estavam presentes o Carlos, a Fran, o Romualdo, Souza, Vanessa, e a gente tratou das identidades visuais, da comunicação, de alguns encaminhamentos, né? O Carlos ficou de trazer uma proposta de identidade visual para a gente conseguir abrir as redes sociais. E até hoje, né? E aí a gente pensou também alguns tipos de conteúdos, né? Quais seriam os conteúdos que a gente traria, né? Que são conteúdos informativos sobre a função do conselho, né? Sobre a lei municipal do sistema, né? A lei do sistema municipal. E fazer também conteúdos com perguntas e abrir um espaço onde a gente poderia fazer uma espécie de tira dúvidas, né? Os tópicos que seriam mais discutidos, a gente deixar ali, tira dúvidas, depoimentos, né? Fazer coisas no Rio, fazer coisas no Instagram, aí surgiu esse modelo de planejamento assim, que a gente construiu de maneira geral, né? Do Fórum de Agentes Culturais, Articulação de Cultura de Sobral, Políticas Culturais, Sociedade Civil, é um coletivo de agentes culturais do município de Sobral, que se propõe a maneira propositiva da sociedade civil organizada, para a formulação do planejamento, de políticas de cultura no município de Sobral, compreendendo suas diversas dimensões simbólicas e práticas. A gente pode também abrir esse texto aqui, essas coisas para apreciação geral, e quem quiser contribuir com isso, está no Drive, lá na comunicação, esse documento. E aí pode olhar e contribuir. Coletivo de agentes culturais livres, independentes, né, como a gente se identifica, um olhar mais humanizado e democrático para as questões sociais e culturais de Sobral, né, trazer narrativas que geralmente estão esquecidas, como o conselho, como a gente pode reativar essa narrativa, né, do sistema de cultura, do Fundo Municipal, de editais inclusivos, simplificados e democráticos, que é justamente isso que a gente vem discutindo aqui no grupo, trabalhando na perspectiva da emergência cultural, a ocupação dos espaços quando possível, né? Trabalhar a formação e qualificação dos agentes, utilizar isso que a gente já vem tratando, né? E aí, quais são as narrativas presentes, a narrativa de comunicação, né, dessas pautas, que é o sistema de cultura, o conselho, o fundo, os editais, que geralmente ficam meio ali à margem, né, esquecidas pelos veículos de imprensa, de mídia, como a gente pode comunicar isso. Essa formação, que são os estudos, a qualificação dos agentes culturais locais, a democratização do acesso à informação, que é justamente isso, de ocupar esses espaços, como esse fórum, né, que é um espaço, é uma instância regimental do Sistema Municipal de Cultura. Um objetivo que a gente coloca, também fica aberto para a contribuição, propõe novas formas de articulação, conexão, formação e comunicação entre os trabalhadores de cultura no município de Sobral, de forma plural e independente, no intuito de permitir
e permitir acesso descentralizado às informações, além de gerar conteúdo de maneira rápida, prática e em tempo real, através de olhares que percebem as políticas culturais da cidade, suas vozes, acontecimentos, lucros e anseios. E aí o público-alvo são artistas, agentes, e a gente tem uma ferramenta também, que é o Compacto Mídia, que a gente quer utilizar. E aí, sobre a identidade visual, a gente pensa esse tema, que é o Fórum de Agentes Culturais, a articulação e emergência cultural, com abordagem, né, para esse olhar das políticas culturais, né. A nossa ideia era fazer um letreiro. O Carlos deve apresentar a identidade visual em outro momento, no próximo momento, né, a gente vem a ter. Com design fluido e tal, aqui as peças que a gente pensou, e aqui os veículos, aqui ainda está no modelo, a gente não discutiu essa tabela, mas que a gente vai trazer para a nossa realidade aqui essa tabela, sobre qual veículo, a função do veículo, as nossas necessidades e as estratégias que nós vamos traçar em cada um dos veículos, e um cronograma também, que se iniciou nesse dia 9, com a nossa reunião do GT, e seguiu até hoje com essa apresentação, e a gente deve também continuar aí. Foi isso, gente. Um abraço. Alguém quer colocar alguma coisa sobre esses pontos da comunicação? Como é que a gente caminha aqui? A apresentação saiu sem querer, que eu estou colocando novamente. E eu posso colocar o link do documento no grupo. Eu acho que é isso mesmo, trabalho legal, bem feito. Coloca o link aí, quem quiser contribuir, tá? Fica à vontade. Iago, compartilha o link de modo que o pessoal possa comentar, porque aí a galera comenta as coisas que talvez precise acrescentar e tal. Aí a gente analisa no GT e altera. Pois deixa eu mudar aqui a permissão. Peraí, só um instante. Mas aí, então, se é esse o encaminhamento, vocês podem seguir aqui, a gente vai... Eu envio o link logo na sequência. Beleza. Vai falar, Fran? Eu? Tá desligado. Eu não entendi, não. Não, se você estava na reunião de comunicação, se você queria comentar alguma coisa sobre o que o Iago colocou. Não, acho que é isso mesmo, assim, é muito do que a gente conversou, também estava na ata, né, já disponibilizei a ata lá no grupo, também tem uns registros, que eu acho que é importante, né, ter esses registros das reuniões, mas eu acho que é isso mesmo, não tenho nada a acrescentar, não, é isso. Beleza. Então, só pegando, eu quero só, na verdade, para não ficar a gente especificamente discutindo o plano de mídia, eu queria pegar só essa questão mais do porquê o plano de mídia, né? Do para que o plano de mídia. Porque aí, quando o Iago apresenta essa questão da narrativa, né? O plano de mídia ele vem pautado numa narrativa. E a nossa narrativa ele esboçou aí um texto, né? De quem nós somos. Então, acho que é interessante a gente também começar a discutir essa questão já, né? De quem nós somos, definir isso, né? O que nós queremos, né? O que é que nós propomos para poder isso, inclusive, já também virar peça gráfica, né? Peça de divulgação, né? Nas redes sociais,
em breve já construindo esse processo aí. Já temos as pautas, já sabemos o que fazer, né? E aí nós precisamos agora divulgar esse processo. Mas antes de divulgar esse entendimento, né, de quem nós somos, é isso mesmo, quais são as diretrizes, né? Quais são os princípios ali, porque está pautado em alguns princípios, né? Então, a gente pensar essas questões. Eu ia até falar um negócio, né, relacionado a quando que a gente começa, né? Porque a proposta inicial que a gente tinha discutido em reunião era que a gente talvez aí começasse semana que vem, né? Mas quando você traz aí sobre discutirmos, né, quem nós somos e tudo mais, aí eu já não sei se semana que vem seria o caso, né? Ou se a gente consegue agilizar até passando a semana que vem na outra, né? Para começar, assim, a divulgação, a comunicação. É só para Desculpa aí, Fran. É só para eu acabei de encontrar o Ed, ele nem sabia da reunião aqui, ó. Ele tá fazendo uma pintura, ele nem sabia da reunião. Desculpa. Quem era? O Ed Ferreira, que está fazendo uma obra aqui, ó. Nem sabia da reunião. Sim. Que nós estávamos... Já pega o contato dele, aí já conversa um pouco com ele do que está acontecendo. Eu acho que esse é o processo de mobilização e articulação. A gente sabe que tem muita gente mesmo que não está sabendo desse processo, né? É porque essa discussão não está mais pautada lá dentro do fórum ampliado, né? Dentro ali no WhatsApp, né? Que foi criado do fórum dos agentes. Agora é uma discussão mais restrita, mas quem está lá também está recebendo o link, acredito eu, tá indo para lá o link, pode inserir ele nesse grupo, pegar o contato dele. Eu acho que passa por aí a articulação e mobilização. Quem que ainda não está, né? Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, sobre isso que a Fran colocou, de ter pensado, né, de já começar com esse processo de divulgação, né, de materiais e etc. Eu acho interessante a gente já pensar também em outra coisa, pensar no planejamento, para que a gente consiga olhar para um planejamento. Então, acredito que a próxima reunião a gente poderia fazer isso, pensar num planejamento, né? Porque, por exemplo, eu lembro muito de uma fala do Chico, nós vamos começar quando tiver, de fato, a Secretaria de Cultura. Então, a gente pautar num planejamento, pautar no nosso planejamento que a gente tem também que construir essa relação com a Secretaria, né? De fato, a Secretaria de Cultura e Turismo, depois da reforma administrativa. Então, por enquanto aqui nós estamos nos entendendo, né, construindo uma força através desses 3 GTs, que teve um ainda que não se reuniu, né, que eu acho que já pode pautar isso, baseado nisso que o Elton trouxe aí, ó, tem uma pessoa que não está sabendo, então como é que nós vamos ampliar isso? Mas antes, falar, né, já que teve a reunião do GT do estudo, né, também colocar isso dentro de um planejamento. O que é que está acontecendo nos GTs que a gente vai colocar dentro de um planejamento? Por exemplo, surgiram algumas pautas. Procurar os vereadores que queiram pautar isso. Era uma pauta, precisa planejar quem é que vai, né? Quando, né? Marcar, enfim, falar com a assessoria desses vereadores para poder pautar algumas questões que já vieram à tona aí. Então, falando já um pouco do GT de estudo, teve a pauta máxima, que é a revisão da minuta, né, dali do edital da eleição, né? Foi um debate bacana, com alguns questionamentos. Kelvin perguntou sobre essa questão, né, da eleição agora presencial, perguntou sobre a questão, não sei se foi essa questão, mas perguntou sobre quem seria ali a comissão de eleição, né? Já que não tem um conselho, e lá no edital tem dizendo que é o conselho, então, já que aqui é um fórum organizado, a gente está se propondo a fazer a eleição do conselho, tem membros do conselho que vão compor, então eu acredito que a gente já poderia também já estar pensando nesse planejamento, colocando esse ponto de pauta. Por exemplo, quando que nós vamos apresentar à secretaria a minuta, né? Então, isso requer um tempo, precisa da revisão do documento.
assim como esse documento da comunicação foi colocado agora, né? Ele precisa ser debatido, construído, o que é que vem primeiro, o que é que vem segundo, né? Para poder a gente ter ali um planejamento que a gente consiga executar a cada semana. Nessas primeiras reuniões, nós conseguimos criar os GTs para poder pensar isso, né? Trazer esses conteúdos que entram dentro do nosso planejamento. Então, aí tem aí, dentro do nosso planejamento, fechar o plano de mídia. Dentro do nosso planejamento, já poderia ter aí essa questão de ter um prazo para a gente finalizar a minuta do edital, porque é só uma minuta, ainda não vai ser algo fechado, pronto, né? Então, tem alguns encaminhamentos. E aí o encaminhamento do GT que não aconteceu, para poder fechar essa tríade, né, dos 3 GTs, que é o GT de articulação, né? De novo, pegando essa fala do Elmo, é importantíssimo que mais pessoas se aproximem desse processo e que, inclusive, já finalizando aqui minha fala, percebendo que já essa data não está funcionando bem, esse horário não está funcionando bem, como é que a gente vai fazer de novo, viu, Fran, e os demais, aquele processo de, claro, inserir mais gente dentro desse processo aqui, dentro do grupo de WhatsApp aqui do Fórum de Agentes, que está discutindo essas pautas, e aí fazer com que mais gente faça adesão a esse grupo, né? E aí trazer de novo ali as pautas gerais, né? Apresentar em uma próxima reunião, mas que para isso, na próxima reunião, a gente faça de novo uma escolha ali mais ampliada, como foi nas primeiras vezes, para chegar naquele horário, naquela data, né? De sexta-feira, 2 às 3, depois mudamos para 4 às 5, então colocar de novo essa questão aí, inclusive para ampliado, né? Sabendo quem mais pode participar. Brasil, é você agora, eu acho. Certo. A gente tem pensado em algumas coisas, a gente até se reuniu durante a semana, e aí surgiram algumas ideias, inclusive essa ideia de articulação junto à Câmara dos Vereadores, né? E aí, assim, uma coisa que eu pergunto, nós temos algum ou alguns, né? Eu sei que temos, né? Que é o Igor, né? Que inclusive está participando quando pode dessas nossas discussões. Mas existem outros vereadores que a gente possa articular para isso, porque assim a gente realmente precisa de uma articulação com o poder legislativo, né? Para que a gente possa, dentro desse nosso planejamento, e no momento certo, a gente fazer a mudança da lei, né? Toda coisa legal, né, que existe, que precisa realmente dessa questão de legislação. Aí eu pergunto, existem outros vereadores ou é só com o Igor? Beleza. Fechado isso, como é que a gente poderia puxar uma reunião, né? A gente deveria fazer uma visita a essas pessoas, né? A gente deveria conversar sobre o que a gente está articulando. Eu acho que a gente tem que começar a botar realmente também o bloco na rua, tá bom? A minha colocação sobre isso mesmo. Romualdo, desliga o microfone. Chico? Chico? Oi, estou aqui. Pode falar. Eu concordo aí com o Brasil, com o Romualdo. Eu só vou colocar uma coisa aqui que eu acho que talvez eu possa estar enganado. Mas, assim, tudo que está sendo colocado, a gente concorda, a gente já está, sabe, adiantado e concordando com as coisas que estão sendo colocadas. Por exemplo, se essa reunião acontecer no Poder Legislativo lá, eu acho que a gente devia colocar aqui uma pessoa, designar uma pessoa que faça esse contato, porque ficar esperando que todo mundo concorde, que todo mundo leia o documento,
É complicado. Eu acho que se tiver alguma falha no meio do caminho, a gente vai perceber, vai modificar e vai transformar. Eu não sei se eu estou certo, mas essa é a minha opinião, sabe? Porque a gente sempre cai nesse erro de querer que todo mundo veja tudo, e é complicado isso. Só para terminar, em relação ao grupo de articulação, eu não marquei reunião do grupo de articulação, primeiro porque eu não sei mexer nessa coisa do Meet, né? Então, quem puder do grupo de articulação marcar, eu vou estar presente na hora e aí a gente tenta combinar alguma coisa. O que eu fiz foi fazer assim, um documento onde estava tudo que a gente tinha proposto, essa coisa toda, e mandado para as pessoas. E, para falar a verdade, eu tive 2 retornos só, e que eles estão aqui. O Frank não está aqui, mas o Renan Calheiros está aqui na reunião. Enfim, é isso. Rapaz, mas o Frank não morre. E aí, Frank? Pronto, não tem ninguém inscrito por enquanto. Então, para a gente encaminhar essa questão que o Chico falou, né? Esse processo de articulação precisa ser feito. Aqui a gente está vendo, Chegou aí. Está vendo que a reunião está acontecendo inclusive com uma baixa adesão em relação às outras. Então, a gente está a nível de registro colocando já essas questões aqui também, né? Já teve uma baixa, mas Chico, eu acredito que não é nem todo mundo de fato ler, nem todo mundo de fato se apropria do que está aí, né, desse material todo. A gente compreende isso, né? Mas quanto mais gente souber o que é, por isso que é interessante, importantíssimo que cada vez mais o GT de comunicação, mais o GT de articulação dialogue. A gente viu aí agora esse imbricamento aí, né, de como a articulação está ligada à comunicação, porque a gente precisa saber o que vai dizer. Vamos só lembrar, essa movimentação é de base. Não vai ser, acredito que nada vai ser feito sem que a gente decida quando a coisa estiver de fato redonda, né? Uma comunicação redonda, uma narrativa, por que a gente está fazendo isso, tentando novamente, como você coloca, Chico, né? Mais uma vez, mas que agora a gente está fazendo de outra maneira, né? Eu acredito que essa maneira, de uma maneira, uma base, uma construção mesmo, passo a passo, né? Inclusive sem pressa, né? Para poder, de fato, a gente ter uma base sólida. Então, a comunicação vai se solidificar aí, né? Mas, claro, precisa também de uma contrapartida da articulação, do que é que, de fato, a articulação está se propondo em termos de narrativa. O Iago trouxe isso aí já no esboço da comunicação, né? Um parágrafo onde diz quem nós somos, vou repetir isso. Eu acredito que a gente precisa discutir isso, certo? Nem todo mundo precisa discutir isso. Não precisa ter muita gente discutindo isso, mas quanto mais gente, melhor, né? Tá falando do Brasil esses dias, né? As revoluções mundo afora foram feitas por poucas pessoas. Foram feitas por 100 mil, nem por 80 mil. Pelo um punhado de pessoas. Então, mas não custa nada inserir mais pessoas aqui, que inclusive eu também já conversei, que estão ocupadas, assim como algumas que também estão ocupadas nesse momento aqui nessa reunião, mas que estão presentes, né? Estavam ocupadas, que digam, né, antes da reunião, e estão presentes. Mas esse debate precisa ser colocado e pontuado. Então, para pontuar, a gente precisa fazer uma reunião do comitê de articulação, do GT de articulação, para que a gente consiga trazer mais pessoas ali para fazer o debate, porque a gente sabe quem está fazendo o debate, quem quer fazer o debate, né? Só basta ir atrás. Assim, aí sobre o documento que o Chico falou, eu dei uma lida, é bem bacana. Então, a partir do que a comunicação fechar em termos de narrativa, em diálogo com o GT de articulação, né, vai sair ali já
um documento mais aprumado, digamos eu, não desmerecendo o que o Chico fez. A gente apruma a narrativa e vai atrás de mais gente, né, que pode estar ali se aproximando, porque é um processo de eleição do conselho, mas também que vai desembocar em outros processos, e a gente vai chegar mais maduro, né, ali com uma base mais sólida, sabendo muito bem o que a gente está tratando. Por isso que essa narrativa desse parágrafo já fala muito, né? Então, desse parágrafo que o Iago traz. Então, acredito que para a gente encaminhar aqui era pensar, isso que eu já falei, a data da reunião geral, novamente, os GTs continuarem se reunindo aqueles que já traçaram as suas pautas, né? O Iago trouxe aí a pauta do documento, e nós também, do GT de Estudo, temos um documento para poder também encaminhar, que é a minuta do edital, né? E o GT de articulação tentar fazer essa mobilização que o Brasil já falou, né? De procurar quem são, né? Então, respondendo à pergunta dele, tem alguns que sinalizam, inclusive de oposição, já falei isso aqui, inclusive, alguns de oposição que sinalizam para poder construir um debate que não é apenas de um vereador, né? Até porque para aprovar projetos de lei, lei do sistema, lei do plano, lei do Fundo de Cultura, precisa de vários vereadores, não só de um, né? Então, mas por que é colocado isso? Porque já foi feito um diálogo, certo? Com o Igor, ele participando dessas reuniões. Ele está presente nessas reuniões. Ele se colocou à disposição para poder discutir a questão, né, legislativa, né? Claro que tem muitas questões legislativas aí que a gente precisa debater, inclusive a própria regulamentação da lei do sistema. Mas aí, Chico, sobre essa questão de a gente escolher uma liderança, uma pessoa para poder ir, não caracteriza a movimentação. Eu sei que estamos no meio de uma pandemia, mas isso não caracteriza uma movimentação, né, coletiva. Aí acaba terminando, só para encerrar. E acaba personificando. Eu falo isso porque eu já fiquei de ir no gabinete do Igor Bezerra e não acho prudente. Tá entendendo? Assim, eu, pessoalmente, conversar sobre essa pauta que não é minha. Essa pauta é nossa. Essa pauta é coletiva. Então, acredito que no mínimo 3, para poder a gente encaminhar aí quem é que pode fazer essa articulação com o legislativo. Eu entendo. Aí, isso como encaminhamento. Tá bom? Eu entendo, Romualdo. Quando eu propus uma pessoa tomar frente, é para fazer um primeiro contato, mas para marcar uma reunião com esta comissão que a gente vai estabelecer. Isso para mim está claro, não é só eu chegar lá e falar em nome de todo mundo. Não, é uma pessoa dizer, vamos marcar aqui, como é que eu faço para marcar com os caras, mas eu vou trazer uma comissão dessa nossa organização para conversar e explicar. É isso. Agora, o que eu insisto é de que essa articulação, esse chamamento, que a gente já sabe historicamente que ele tem dificuldades, que a gente, então, estabeleça um prazo, entendeu? Porque as reuniões são sempre feitas em torno das mesmas pessoas, você entende? Isso não muda. São as pessoas realmente que estão discutindo e que estão interessadas, entendeu? Eu acho que as coisas podem ser feitas com essas pessoas e aí ir juntando à medida que o tempo passa. Esperar uma articulação da classe inteira, de todos os setoriais, é que eu acho complicado. Posso estar errado, é isso. Sou eu? Sou eu de novo? Porque assim, eu estava pensando, inclusive, como nós estamos aqui, eu Iago e Romualdo, eu fui ali na cozinha rapidinho e eu e o Iago, a gente até cochichou. E a gente rapidamente listou umas pessoas que a gente poderia procurar, né?
Primeiro, procurar para mostrar. Eu acho que o que a gente tem que fazer é redigir alguma coisa bem simples, que a gente possa chegar para esse vereador. E aí eu listei Igor Bezerra, Raimundo do Sindicato e Socorrinha Brasileiro pela situação, e a gente falou de Chico Joia e o menino Mário Vitor, pela oposição. Então, nós somos 5 vereadores, né? Eu digo pelo Chico Joia, porque na época que eu era o diretor... O irmão do Mário Vitor, Zé Vitor. Na época que eu era o diretor da escola de música, o Chico Joia estava em todos os eventos. É um cara que é ligado nisso, ele gosta, né? Ele gosta de arte. Pode não entender, mas ele gosta. O Mário Vitor andou falando, inclusive cobrando questões da lei Aldir Blanc no plenário da Câmara. E os outros a gente sabe mais ou menos, tanto o Igor, o seu Raimundo. Seu Raimundo não é muito chegado, mas como é do PT, e o PT tem uma ação forte nesse campo da cultura, seria uma pessoa que estaria favorável para a gente conversar. E também a Socorrinha Brasileira, até por ser de distrito, né? Então, assim, eu acho que esses 5, inicialmente, seriam pessoas que a gente poderia chegar junto e já mostrar o trabalho que a gente está fazendo e começar a chegar realmente para conversar e se apresentar. Bom, essa é a minha sugestão. Certo. Pode falar, Terra Nova. Frank? Abre o microfone, Frank. Tá desligado? Foi? Pronto, estamos te ouvindo. Pronto. Ok, gente, ok. Pessoal, esse tempo todo que a gente tentou montar esse conselho, que a gente teve esses inúmeros infortúnios, né? A gente tem que aprender com isso de alguma forma, né? Tem que ter uma lição nisso. Eu imagino que a gente precisa realmente pensar em parceria. Quem sugeriu o Legislativo foi muito feliz, né, nessa parceria com o Legislativo, e precisamos entender isso como uma coisa da sociedade civil e pública. É de interesse de todo mundo, na verdade, todo mundo ganharia com isso. Sobre ganhar com isso, tem que ficar claro, na minha opinião, o que é que o município como um todo ganha com o Conselho, ganha com essa atividade. E foi, claro, uma forma muito simples, sabe? De benefício, de articulação, de movimento, sabe? Sobretudo benefícios institucionais. As pessoas são movidas a benefício. A gente tem que deixar claro que a gente está deixando de beneficiar o município e a classe artística e a gestão pública, porque a gente não consegue implantar esse conselho na cidade. Então, eu defendo que a ideia seja principalmente essa. Deixar claro que, porque nós não temos um conselho municipal, nós não temos acesso a um fundo de cultura estadual e federal, a gente não tem uma articulação plena dos artistas locais, a gente não tem uma voz forte que defenda, que articule, que promova a cultura a partir da base, porque a gente não tem um conselho cultural. Acho que esse grupo que está aqui reunido é capaz de produzir um documento que esclareça, tanto para a classe artística, como para o legislativo, como para o executivo, a importância de termos um conselho cultural e o que isso acarreta, em que isso beneficia os artistas, a sociedade civil como um todo, a gestão pública e o município, né? Há muito tempo a gente tenta montar esse conselho e não conseguimos, e todo mundo perde com isso. Esse é o grande problema. A gente deixa de avançar em uma série de fatores, uma série de sistemas, porque esse conselho não sai. Por que ele não sai? Porque acho que não compreendem direito a importância do conselho. Sabe? É mal interpretado. As pessoas entendem o conselho de uma forma errada, inclusive os artistas. É absurdo, mas a gente tinha que ter isso claro na cabeça, todo mundo que participa, e a gestão tinha que entender. Eu desconfio, sinceramente, que a gestão entenda a importância do conselho, sabe? Desconfio e tenho quase certeza que o legislativo não sabe por que serve o conselho.
e qual é a importância e qual é o benefício que o conselho tem. Então, eu acho que antes da gente, como esse grupo é um grupo ainda pequeno, esse grupo é importantíssimo, porque a gente pode conversar com mais clareza e ser mais objetivo. Uma primeira coisa é despertar a importância desse conselho, né? Mobilizar os poderes e a classe artística e cultural como um todo. Eu ainda sonho que todos os segmentos culturais possam participar desse conselho de alguma forma, né? Que não seja mais os mesmos grupos de sempre. Eu, particularmente, pretendo passar a bola. Eu não tenho mais intenção de estar no conselho, né? Eu gostaria de colaborar, mas eu não tenho mais a intenção de estar no conselho. Eu queria passar a bola para alguém tem que assumir isso. Deve ser a 6ª ou a 7ª vez que eu participo de articulação de conselho. Então, é a hora de outras pessoas assumirem isso, outras pessoas tomarem isso pela mão e darem a sua contribuição. E eu tenho que sair de cena, né? Mas eu imagino que, primeiramente, isso, a importância que o conselho tem, né? As vantagens que o conselho traz para a classe artística e para a gestão pública como um todo. Isso tem que ficar muito claro, assim como a água. Depois a gente entra nos detalhes, depois a gente entra as minúcias. No grosso da história. Ou né, nas coisas mais específicas, mas isso tem que ficar claro. Por que tem que ter conselho? Por isso. Pós benefício, por que o conselho? De forma que qualquer pessoa que seja leiga, que nunca tenha tido contato com essa proposta, com essa ideia, entenda com facilidade, basicamente, o que é o conselho, mais clareza, tanto com segmentos artísticos quanto com ativo. Eu desconfio, sinceramente, que eles entendam, de fato, o benefício que o conselho traz, inclusive para a gestão pública. Sabe? Eu acho que em algum momento atrás, no passado, algum gestor entendeu isso, achou que isso era importante e que era bom para todo mundo, e aí tomou iniciativa. Mas de uns tempos para cá, eu tenho percebido que isso tem deixado de ficar de lado, né? Tem ficado de lado, e acho que a gente tem que lembrar da importância já disse isso, né? Da importância do benefício que é ter o conselho, acompanhado da lei, acompanhado da possibilidade do fundo, das articulações, né? E de ter uma voz representante do movimento. Eu ainda sonho com a possibilidade desse município realmente, de verdade mesmo, ser a locomotiva dos outros municípios vizinhos, sabe? Ele assumir a sua posição natural de locomotiva cultural da região norte do estado. Isso não acontece, uma das razões disso não acontecer é porque esse conselho não sai, ele não anda, e ele não anda porque ele não é entendido, ele não é compreendido. É isso que eu penso. Até o dado momento, de tantas experiências com o conselho que tive até agora, eu acho que ele não anda porque ele não é compreendido. Ele não é compreendido em suma, do porquê dele existir, da razão dele existir e do benefício que ele traz para a comunidade, para a classe artística e para a gestão pública também. Eu acho que ele não anda por isso. Okay? Obrigado por enquanto. Valeu, Frank. Gente, eu vou falar um negócio aqui só para avaliar se é isso mesmo que a gente está discutindo aqui hoje, beleza? Então, se eu falar besteira, aí vocês dizem aí, beleza? Até o momento que ficou encaminhado, qualquer coisa vocês falarem no chat, viu? Marcar novo horário da reunião lá no fórum com todo mundo, que nem eu fiz lá das outras vezes. Discutir quem nós somos, né? E o texto está baseado aí no plano de mídia apresentado pelo Iago, né? Criado pelo GT de Comunicação. Para a semana que vem, seria a gente apresentar o que já foi encaminhado pelos GTs, como a gente fez hoje, e pensar em possibilidades de datas para audiência pública, né? Mais um planejamento, né? Relacionado à articulação, temática da audiência, entre outros. As sugestões que apareceram até o momento foi criar um documento que fale sobre a importância de criar um Conselho Municipal de Cultura em Sobral,
e criar uma articulação com o legislativo. Aí os vereadores que podemos dialogar Igor Bezerra, Raimundo, não entendi o resto do nome, Socorrinho Brasileiro, Chico Joia e Mário Vitor. Raimundo Carneiro. Né? Raimundo Carneiro, beleza, obrigada. Já eu ajeito aqui. Sobre o GT de comunicação, seria as missões aqui, né? Marcar uma reunião novamente, né? Para pensar um planejamento de execução, né? Do plano de mídia e fechar o plano de mídia. Para o GT de estudo, seria a construção da minuta do edital de eleição do Conselho e estabelecer um prazo para a construção da minuta do edital, né? E para o GT de articulação, seria marcar uma reunião de articulação. Eu sei que foi muita coisa que eu falei aqui, mas é isso, né? Até o momento, assim, mais ou menos. Pode dizer aí. Valeu. Posso falar? Pode sim. É interessante quando tu traz o retrospecto de tudo, porque aí, só para poder pensar essa última pauta, aí meio que já estamos fazendo a reunião eu entendo, Chico, nessa questão das poucas pessoas e desse grupo mais coeso que está sendo a base aqui que o Frank fala. E aí, Frank, o que tu coloca sobre essa questão do conselho, pessoas saberem o que é, mais gente saber o que é, a gente inclusive pautou já isso aqui umas reuniões atrás, e eu acredito que a comunicação vai estar alinhada nisso, né? E também tem uma comunicação pedagógica, né? Para dizer o que é, para que ele serve, qual a sua importância, até porque o documento da reforma administrativa sinaliza todos os conselhos de políticas, inclusive o Conselho de Política Cultural, com essa nomenclatura, né, ligado à secretaria, né? Então, inclusive colocando, né, para que de fato ele serve, né? Então, é interessante quando você faz esse retrospecto aí e endossa com essa questão aí de fato, as pessoas precisam saber o que é. Não é só eleger ali um punhado de pessoas, né? Por isso que a gente vem criando essa movimentação para no futuro movimentar a eleição virtual, que é o que a gente está pautando, né? A nível geral aqui nesse momento é a eleição virtual e como é que a gente faz isso, mas as discussões também estão permeando já pautas que estão surgindo, né? Que é essa questão da própria audiência. Por que eu acho importante essa questão da audiência? Que essa audiência seja ampliada e não seja puxada só por um vereador, né? E que essa representação encaminhe. Porque, inclusive, discutir hoje a lei do sistema, né, municipal de cultura em Sobral é também falar do papel do poder público, né, que não contribuiu para, inclusive, que o conselho existisse, né? Acho que ele tem uma responsabilidade, está posto. E tem lá todo, né, as diretrizes, né, o que é de responsabilidade do poder público e também apresenta, né, como pode ser conduzida a política, apresenta o conselho como o órgão ligado à política, né, junto à secretaria. Então, apresentar isso hoje na Câmara também seria um encaminhamento muito bacana. E aí a gente deveria, já aproveitando que acredito que essa reunião está sendo em caráter de GT de articulação, a gente está encaminhando isso, já com uma pauta. Sei que a pauta geral é a eleição, mas a gente também está fazendo aí essa, digamos que, subpauta, não que ela seja menor, ela é maior, mas é uma pauta que a gente precisa articular para que isso aconteça já na Câmara, né? Então, a gente tem um encaminhamento aí muito bacana de fazer acontecer essa pauta para que as pessoas conheçam a lei máxima, que é a lei do sistema. E aí esmiuçar. Sobre o vereador Igor Bezerra, individualmente, ele tem essa prerrogativa porque ele, inclusive, né, está no seu plano de mandato, né? Então, eu acho que eu acredito que é um que a gente pode estar aí conversando primeiramente, porque, inclusive, é vice-líder, né, do governo. Pode estar puxando outros vereadores que não foram aí elencados, certo? Então, eu sugiro que fique como um encaminhamento geral mesmo, aí como a Fran já colocou, do próprio GT de articulação, já que todo mundo já veio com uma minuta, né, do que fazer, o plano de comunicação, a revisão
do edital, acho que isso pode ficar como um encaminhamento do GT de articulação, fazer já essa movimentação acontecer, cobrar uma audiência na Câmara, e eu acredito que a gente pode fazer isso quanto antes, né? Independente da questão da eleição do Conselho, porque, lembrando, a eleição do Conselho a gente precisa, de fato, do diálogo com a Secretaria, e para poder rememorar, esse grupo foi criado exatamente para isso, para criar as diretrizes de diálogo com a Secretaria, né? Para que a gente consiga executar, primeiramente, essa eleição do Conselho, para só depois tocar a política, como coloca aí muito bem o Frank, só depois vem os pormenores, né? Mas, principalmente, essa questão da importância do Conselho com uma perspectiva de participação popular e decisão da política cultural em Sobral. Então, fica como esse encaminhamento. Mas, então, só para eu entender aqui, Romualdo, no caso, a ideia seria, a possível ideia aí seria o pessoal da articulação fazer essa articulação junto da Câmara, né? Também é isso? Exatamente, Fran. Inclusive, como eu já tinha falado antes, né, essa articulação não é de hoje, e as ideias também não surgiram de hoje. O que eu acho interessante? Né? A gente procurar a vice-prefeitura. Na última gestão, a vice-prefeitura procurou todos os conselhos para fazer um diálogo sobre o diagnóstico dos conselhos. Né? Por quê? Porque, inclusive, para quem não sabe, existe um recurso para a manutenção do conselho. Né? A secretaria, para poder fazer o conselho andar, porque é de sua responsabilidade fazer o conselho andar também, né? Não é só feito pela sociedade civil, porque isso requer material de escritório, isso requer um funcionário extra, isso requer uma assessoria, enfim, tem um recurso para isso. E quem fez essa articulação, né, de contato com os conselhos foi a vice-prefeitura. Então, acho que é importante a gente procurar a vice-prefeitura também para poder fazer essa articulação para encaminhar o nosso debate. O nosso debate é a eleição do conselho, mas entendendo que a gente quer pautar agora a política cultural com base na lei do sistema. Né? Então, eu acho que é interessante. Por quê? Porque vamos só lembrar sobre esse desinteresse que o Frank falou. Quando a lei foi aprovada, eu pedi uma audiência na Câmara. A audiência foi feita com poucos vereadores e sem a classe artística. Por isso que eu acho importante que aí o GT de articulação, ele também é de mobilização, porque a classe artística conhece as pessoas, conhece quem é cada um dos seus pares. Então, quanto mais gente dentro desse GT de articulação e mobilização, melhor, né? Então, para que fique encaminhado essas questões, certo? Para que fique definido que esse GT não faça só a articulação, né, mas que ele faça também a mobilização. Pode falar, Frank. Ok, é importante demais a articulação, né? E para formalizar melhor essa articulação, essas coisas precisa ficar clara. Eu me incomodo, me preocupo, passei a me preocupar mais com clareza, sabe? É saber, antes de mais nada, se a gente sabe exatamente do que é que está falando. Para ficar mais seguro, para a gente defender isso, aonde a gente sentar, aonde a gente conversar, com quem a gente conversar. Eu fico pensando se não seria possível as pessoas que estão mais adiantadas com esse processo, do conhecimento da lei, do conhecimento da eleição do conselho, da importância do conselho e da lei por si só, se essas pessoas que estão mais inteiradas não poderiam sentar um momento para criar uma cartilha. Eu digo cartilha no sentido mais básico da coisa, explicando tintim por tintim, ainda que superficialmente, sabe? Uma cartilha é um resumo de tudo, ressaltando a importância e o benefício de ter um conselho e uma lei de cultura no município. Estou falando de uma coisa muito básica, gente. É uma cartilha, um papel com 2 folhas, frente e verso,
né, pontuando essas questões, sabe? Que a gente possa estar divulgando isso e possa estar despertando o interesse de um aprofundamento dessa questão. Um documento simples, seria uma coisa muito simples, mas óbvia, muito prática, muito, sabe? Para que qualquer pessoa que pudesse ter acesso a esse documento entendesse, ainda que basicamente, o que é a lei, o que é o conselho, o que é que serve, o ofício, sabe? Eu acho que isso é tarefa nossa, sinceramente, eu acho que é tarefa nossa. A gente tinha que estar com isso pronto, sabe? Antes de seguir para a Câmara, antes de seguir para a Prefeitura e antes de chamar toda a classe. A gente tinha que estar com uma forma... Deve até existir algum modelo disso em algum outro lugar, outro município do país, deve ter um modelo, uma cartilha simples, um documento resumido, sabe? Que possa despertar o interesse nas pessoas de querer conhecer um pouco mais. Nesse período todo, a gente se adiantou em criar o conselho, se adiantou em implementar a lei para uma classe artística, desculpa, que nunca se preocupou em aprofundar o suficiente com o que é a bendita lei. Porque se soubesse direito, se compreendesse direito, daria a ela o valor que ela tem, sabe? E aí, por isso que quase sempre a gente se dissolve, que acho que não há uma compreensão de direito, não é possível, gente, né? E eu acho que tem primeiro um básico, uma informação básica, clara, e aí tem um aprofundamento. Eu acho que a gente podia fazer isso, sabe? Uma cartilha simples, um documento simples, é isso aqui, só para começar. São esses benefícios, essas importâncias aqui, só para começar, sabe? E aí a gente é isso. É isso aí, pessoal. Massa, Frank. Chico, pode falar. Tu já terminou, Frank? Desculpa. Não, tudo bem, terminei. Beleza. Chico, pode falar. Eu concordo com o Frank. Eu só queria colocar mais uma coisa. Eu quero perguntar o que a gente faz. Eu vou falar da minha experiência na minha área. Ora, quando eu entro em contato com os meus pares, eu entro em contato com umas 30 pessoas que fazem parte da Quatro Portas na Mesa. E aqui a gente viu que só quem está aqui nessa reunião é o Elmo, né? E o Renan. Eu também sou da Quatro Portas, Chico. Fran, eu ia falar, Fran, porque eu estava respirando. Deixa eu falar. E os cabeças de grupos, né, de companhias teatrais que eu conheço, que são poucos, né, porque eu não sei do movimento da periferia, realmente eu não sei. Então, eu sempre estou ligado ao Marco Antônio, ao Anderson Vasconcelos, ao Emanuel Rocha, que são pessoas que eu já vi com trabalhos, né, teatrais. Muito bem. A volta pergunta, o que eu vou fazer se essas pessoas não estão demonstrando interesse neste momento? A gente precisa ter uma saída para isso. Você está entendendo? Quando eu falo das 30 pessoas da Quatro Portas, mais essas pessoas, eu tenho a impressão que se a gente organizar uma eleição, sabe, dá para chamar essas pessoas e elas escolherem o seu representante. Mas essa coisa da gente estar estou mandando documento, estou insistindo, estou falando, dizendo que é importante, ela realmente, até agora, não está funcionando. Então, eu gostaria de ter uma saída para isso que eu realmente não tenho. É isso. Gente, não tem mais ninguém inscrito, não. Eu acho que está adiantado aqui o tempo, né? Então, só para a gente organizar aqui a coisa, tem que definir a próxima reunião, né? Eu acredito que nós meio que já fizemos uma reunião aqui do GT, da articulação, quero repetir isso, porque acho que foi bem encaminhativo aqui, né? Eu concordo com o Frank quando ele fala essa questão de marcar uma audiência, né?
ser prioritário, eu não sei, a gente precisa amadurecer um pouco, mas a gente já está encaminhando, né? Eu acho que isso precisa ficar definido, né? Precisa ser votado para que, de fato, se isso é uma pauta prioritária. Mas, falando sobre pauta prioritária, isso que ele falou sobre a cartilha é bem interessante, né? E eu acho que pode ficar com uma pauta prioritária do GT de articulação e mobilização, claro, pensando já como trazer essas pessoas para próximo, né? Então, é interessante perceber como a gente pode fazer isso, e isso é uma relação direta com o GT de articulação e comunicação, porque a comunicação tem os designers, tem as pessoas que vão escrever, pensar os textos, né? Então, essa comunicação, Frank, inclusive, vem sendo pensada, aliás, tudo isso que vem sendo aqui discutido, muito numa base pedagógica, né? Então, essa ideia da cartilha é importantíssima porque facilita esse processo pedagógico, né? Eu acho que essa é a saída, viu, Chico? Mas essa cartilha, eu acho que deve ser feita pelo grupo de estudo, não é de articulação. Pode ser feita por todos nós. Deve ser construída, sim, por todos nós, então, que estamos aqui conversando, falando. Eu, por exemplo, não sou capaz de fazer essa cartilha se eu não tiver orientação das pessoas que estão aqui. Não, a gente compreende, mas as suas sugestões e opiniões para a gente fazer o debate, né, após essa cartilha estar ali sendo apresentada por quem fizer, é de suma importância. Então, a sua participação para decidir a importância dessa cartilha sair, em que momento, também é importante. Então, a gente tem que entender uma coisa, tem uma galera que está metendo mais a mão na massa e tem uma galera que está no processo aprendendo, isso está muito já óbvio, né? E que esse processo vai continuar assim, que bom seria que chegasse mais gente para poder ajudar a meter a mão na massa, porque também a gente já vem falando desde a primeira reunião que é interessante a gente distribuir esse processo, de, por exemplo, abrir a sala da reunião. Hoje a Fran não podia de jeito nenhum, ela tinha me avisado, o Iago abriu, entendeu? Inclusive em cima da hora, né? Então, assim, a gente cuidar mais isso. Nós que estamos aqui na base, se prontificando a fazer a base, cuidar, inclusive, que as nossas sugestões, elas consigam se transformar em realidade, né? Eu acho que individualmente isso pode ser feito também. As culminâncias são nos grupos, são nas reuniões de GT e nas reuniões gerais. Mas, Frank, aí eu quero te sugerir isso, cara. Tu que é né, que deu essa ideia, né, que sugeriu essa proposta, a gente saber como, né, fazer isso, né? E buscar esses modelos, como você falou, a gente trazer isso e aí ele convida para poder estar no grupo de estudo, né? Já que mesmo que seja uma pauta, eu compreendo, Chico, que de fato o grupo de estudo tem que fazer, mas isso tem que ser alinhado com o grupo de comunicação, isso tem que ser alinhado com o grupo porque o grupo de comunicação é quem vai diagramar a cartilha, é quem vai escolher as cores que fluem melhor. Então, tem um diálogo aí. Vamos só lembrar, quando a gente pensou os GTs, a gente deixou isso bem claro, que os GTs dialogam e vão também entender. Tem gente que está no GT de articulação que está no de estudo, e isso facilita muito, né? Então, eu acredito que os GTs estão bem encaminhados, certo? Surgiram aí essas novas pautas, né? Dessa perspectiva pedagógica. O que a gente precisa fazer é distribuir mais isso, né? Não sei, beleza. Como é que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer junto, né? Para poder aprender, para poder a gente continuar aqui nessa ciranda pedagógica que está sendo. E muita gente veio dizer isso, inclusive nas reuniões de GT. Poxa, que bacana. Então, quando o Frank traz essa ideia, é muito interessante, mas a gente também precisa aprender a fazer, né? Então, vamos saber como a gente pode fazer, está encaminhado, acredito eu, né? Já que a gente está encaminhando a reunião geral, não precisou passar pela reunião de GT para poder trazer para a reunião geral, então a gente encaminha, já que isso é imprescindível, ter um material de divulgação, uma cartilha, alinhado com a nossa comunicação geral, e aí precisa criar a comunicação, precisa criar nossas redes sociais para a gente mostrar a que nós viemos. E aí eu bato na tecla para que a gente, na próxima reunião,
defina isso. Quem nós somos e qual a nossa narrativa. É o básico, e são 2 parágrafos. Nós somos um grupo que pretende fazer isso, né? E aí criamos as nossas redes sociais, para poder aí divulgar esses materiais que aí, como o Iago apresentou, vai desde pílulas educativas, pílulas é aquelas coisas rápidas, tipo, o que é, para que serve, né? Quando foi que surgiu, quais são as legislações culturais que existem em Sobral, tudo isso são cards, mas a cartilha é imprescindível. Até porque depois de conselho eleito, essa cartilha pode vir a ser impressa, pode ir para uma escola, pode ir para as escolas públicas, do qual eu mesmo já tive algum momento compartilhando isso, que é importante o conselho, como o Frank falou. Não é só para a gente, não é só para o artista, para o produtor, é para que mais gente participe. Até porque, para poder finalizar, Frank, por que a gente colocou como prioritária a relação com o executivo? Porque o executivo tem uma cadeira no conselho. Tem 2 assentos, titular e suplente, né? Então, e por que envolver o processo comunitário, as periferias, como você falou? Porque tem uma cadeira de território, onde vai ter ali a liderança cultural do bairro, do distrito. Então, isso está posto, né? Nossas reuniões estão registradas. Eu acho que é sempre bom a gente rememorar, inclusive essa, para que a gente compreenda a responsabilidade que a gente está assumindo. Pode falar, Brasil. Bom, eu gosto muito de guardar coisas, sabe? Até o pessoal aqui de casa reclama muito, porque eu gosto muito de guardar coisas, às vezes me chamam de acumulador. Mas, assim, eu nunca me arrependi de ter guardado coisas. Aí, quando vocês começaram a falar, na fala do Frank, quando ele começou a falar em cartilha, eu me lembrei de uma cartilha que eu tenho aqui, que é essa, eu já mostro para o Romualdo. É uma cartilha que fala sobre o movimento estudantil, né? Eu acho ela meio grande, né? Mas eu acho que ela pode servir de modelo para esse negócio que a gente está querendo fazer, né? E aí, assim, a articulação seria a gente chamar o povo que trabalha com né, diagramação, com coisa visual e tal, e a gente juntar o pessoal do estudo também, para a gente poder criar o texto, criar o ambiente dessa cartilha, né, os personagens que vão constar dela, fazer uma cartilhazinha, sei lá, de 4 páginas, talvez, né, com os pontos principais. E aí a gente começar a distribuir para as pessoas que seriam importantes nessa nossa articulação. No caso, talvez, os secretários municipais, os vereadores, o próprio prefeito, né? E os artistas também. A gente tentar, de repente, até um patrocínio com alguém para poder fazer uma grande tiragem, sei lá. Bom, enfim, isso aqui, daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre isso, eu e o Romualdo e o Iago, e aí eu me comprometo, né, de trazer uma proposta na nossa próxima reunião sobre a questão da cartilha, tá bom? Eu encerro assim a minha participação. Massa, não tem mais ninguém inscrito não, gente. Eu acho então que é isso, viu? Eu acredito que nós já encaminhamos bem aqui já. Já está claro que a gente vai chamar uma reunião, aí tentando ampliar, mas que nós aqui já podemos também assumir essas responsabilidades que foram aqui elencadas, certo? Era isso, gente. Beleza, pois eu vou tentar criar, não uma ata, né, que eu não sei nem fazer ata direito, mas as anotações que eu fiz aqui, aí depois eu encaminho lá no grupo, e aí vamos lá para mais uma missão de marcar a reunião, vai dar certo. Só para reforçar que a nossa reunião, hoje foi uma reunião mais de alinhamento, né? Só para reforçar que a nossa próxima reunião vai ser uma reunião de planejamento. Por exemplo, quando lançar essa cartilha, né? Quando fazer a audiência, quando a gente precisa finalizar a minuta do edital de eleição virtual para
entregar à secretária. Então, tudo isso está posto. A gente precisa planejar esses pontos, né? Planejar quando vai começar a sair a mídia. Então, tudo isso está posto, tá bom? Muito obrigado aí a todos que participaram e uma boa tarde. Boa tarde, turma. Tá indo? Boa tarde. Valeu. Boa tarde, pessoal.